então usando o nosso livro Crescimento Integral. Crescimento Integral, a vida no Espírito e mordomia cristã. Vamos começar lendo o texto lá de Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. A palavra de Deus nos diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém. Então, aqui o mandamento e a promessa, né? Promessa de Deus para nós honrarmos ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, que Deus seja glorificado, né, na nossa vida. E aí, a promessa de Deus é que Ele vai nos abençoar, enchendo o nosso celeiro, abençoando a nossa, nos dando prosperidade, né? Abençoando a nossa dispensa, né? Então, na página número 59, antes da gente fazer essa leitura, vamos fazer uma oração antes? Deus querido, Deus amado, obrigado por mais um privilégio, uma oportunidade de estarmos aqui para estudarmos a Tua Palavra. Senhor, abre o nosso coração, nosso entendimento, Senhor, para que as verdades que vamos aprender, possamos praticá-las e ter um coração cheio de gratidão, de louvor e de adoração ao Senhor. Abençoa, Deus, o lar, a família de cada um aqui presente, também aqueles que não puderam vir. Que o Senhor derrame da Tua graça sobre cada coração, ó Deus, sobre cada família de Pontalina, do Brasil e do mundo, trazendo libertação, salvação, cura, restauração, ó Pai, perdão, vida nova. Ó Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso livro aqui, Crescimento Integral, ou seja, crescer na sua totalidade, não só em alguma área da nossa vida, mas em todas as áreas, crescermos, né? Crescermos. Na página 59, a vida no Espírito e mordomia cristã, a palavra-chave para descrever a atitude que você deve tomar diante da obra do Espírito Santo é rendição, nos rendermos à vontade do Senhor. Nós vimos aqui, ainda nesse estudo, né, a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, sermos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Porque somente assim nós vamos viver uma vida cristã realmente que agrada a Deus, sendo controlados pelo Espírito Santo. Você é controlado pelo Espírito Santo? Quem controla a sua vida, né? Será que a carne, ou o mundo, ou o diabo? O cristão tem essa bênção de ser controlado pelo Espírito Santo, e nós, para isso, devemos nos render ao Espírito Santo e sermos cheios do Espírito Santo, porque essa é a vontade de Deus para nós. E assim, cooperarmos com a obra de Deus em nós, né? E através de nós. Esta coragem de negar-se a si mesmo e entregar todas as expectativas, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, os seus relacionamentos e recursos para o governo do Espírito Santo. Então, seus sonhos apresenta diante de Deus, seus projetos, né? Seus relacionamentos, suas expectativas, quais são? Você já apresentou para Deus, dizendo: Senhor, faça-se a tua vontade, eu quero me render à tua vontade, porque a tua vontade, o que diz Romanos 12, versículo 2? Vamos ler versículo 1 e 2? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, agradável, perfeita, né? É isso que você quer para a sua vida? Amém? A nossa vontade nem sempre é boa, ou agradável, ou perfeita, mas a vontade de Deus, sim. Então, vale a pena, com certeza, vivermos sobre o governo do Espírito Santo. É abdicar de um projeto pessoal para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É contraditório esperar
que alguém será governado pelo Espírito sem se render a ele. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu não me rendo, eu resisto à vontade do Espírito Santo. Como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Não tem como. Se você quer experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, então eu preciso me render à vontade, ao governo de Deus. Amém? Você está fazendo isso? Como que eu vou saber qual é a vontade de Deus, pastor? Leia a sua Bíblia. A vontade de Deus é revelada na sua palavra, né? E quando a gente está aqui também no estudo bíblico, o que nós estamos fazendo? Procurar conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para que assim a gente viva de acordo com a vontade do Senhor. E uma das coisas que nós temos aprendido aqui nesse estudo, que é da vontade de Deus, que a gente viva no Espírito, né? Controlado pelo Espírito Santo. E se essa é a vontade de Deus, Deus está nesse negócio, Ele vai te ajudar. Amém? Então, continuando aqui na página 59, aqueles que assim procedem, o Espírito os conduz, dando-lhes paz em suas decisões. Gente, porque as pessoas nos nossos dias têm vivido ansiosas, não está no gibi. Tanta ansiedade, crises de ansiedade, as pessoas têm vivido, tem faltado muitas vezes paz no coração, mas aquele que quer viver conforme o governo do Espírito Santo, o Senhor nos conduzirá à paz. Vamos ver lá o que está em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Filipenses, abre a sua Bíblia lá. Amém. Não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos por coisa alguma. A própria palavra preocupação já está dizendo que é uma preocupação antecipada, né? Preocupação. Você nem sabe se vai acontecer, dizem as estatísticas, 70% das ansiedades não acontece. Você fica sofrendo com uma coisa que nem vai acontecer. E preocupação. E não resolve nada, né? Pelo contrário, só faz a nossa vida ficar mais triste, né? E você não quer isso, quer? Eu quero viver triste, deprimido, ansioso. Ninguém faz isso, eu acredito que ninguém faz esse projeto de vida para ele não, né? Qual que é o projeto de vida para todo mundo? Ser feliz, né? Se eu perguntasse quem quer ser feliz, todo mundo, em qualquer lugar que você for, todo mundo quer ser feliz, mas às vezes está buscando a felicidade no lugar errado, né? Com coisas erradas, fora da vontade de Deus. Aí, de fato, a consequência disso será ansiedade, preocupações, tristezas, né? Porque o pecado, ele nos engana, nos vendendo uma falsa felicidade. Então, não andeis ansiosos de coisa alguma, e como se vence a ansiedade? E aí, Paulo vai dizer em Filipenses 4, 6 e 7, né? O que a gente tem que fazer? Orar com súplicas e ações de graças. A súplica é uma oração com mais intensidade, com fervor, com entrega, com submissão. Lembra de Ana pedindo por Samuel? Como que Ana orou? Que ela era estéril, né? E pedia a Deus por um filho. Como que ela orava? Com intensidade, orou mesmo, com muita vontade, diante do Senhor, e Deus lhe concedeu a oração, né? A petição. E também, juntamente com a súplica, porque a palavra de Deus também diz em Tiago, que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, pode muito ou pouco? Muito pode, por sua eficácia, os seus efeitos, né? A súplica do justo. Então, suplicar, às vezes acompanhado com jejum, oração. E aí, juntamente com isso, ações de graças. Agradeça a Deus, seja grato. Louve ao Senhor, agradeça. Você hoje mesmo, você agradeceu a Deus? Teve uma palavra de gratidão a Deus pelas bênçãos que você recebeu no dia de hoje? Então, tenha um coração grato, súplicas e ações de graças. E aí o que vai acontecer? O milagre de Deus vem e acontece. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração,
a vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Porque quando a mente, como que eu vou fazer para parar uma mente que está a 1000, um coração a 2000? Né? Aí Deus vem com a paz dele na nossa mente, no coração, e faz assim, não tem aquele, como um cavalo disparado, correndo? Aí Deus pega na rédea assim, fazendo, quieta, e aí a paz de Deus, né, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então, vamos ler agora o texto de Colossenses 3,15. Paz de Deus. Quem é controlado pelo Espírito Santo vai experimentar a paz de Deus. E essa paz proporciona discernimento espiritual. Colossenses 3,15. Para que serve o árbitro, Alex? Para que serve o árbitro? Das regras. A regra do jogo, para andar todo mundo segundo, né? A regra dentro das 4 linhas, né? Então, é bom demais quando a paz de Deus é esse árbitro, né? Na nossa vida. Seja a paz de Cristo o árbitro no seu coração, né? Agora pensa, se for a ansiedade o árbitro, se for a mentira o árbitro, qualquer outra coisa, a carne, o diabo, o mundo, se for o árbitro na sua vida, aí misericórdia, né? Então, quando a gente vive uma vida no Espírito, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Amém? Vamos ver lá, Efésios 5:17. Efésios 5:17. O Senhor vai proporcionar também discernimento espiritual. Nós precisamos de discernimento. No mundo onde está cheio de tanta confusão, muitas vezes você não sabe em quem acreditar, olhe para a palavra de Deus e peça ao Senhor discernimento, e o Senhor nos dá. E Efésios 5:17 vai falar sobre isso. Por essa razão não vos andeis, não sejais insensato. O que é insensato? Tolo. Não seja tolo, não seja ignorante, mas procurai compreender o quê? Qual a vontade do Senhor? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Qual que é a vontade de Deus para a minha família? Qual que é a vontade de Deus no meu trabalho? Qual que é a vontade de Deus nos meus sonhos e projetos? Qual que é a vontade do Senhor? Procurai compreender qual a vontade do Senhor, para que você não seja ignorante, tolo, insensato. Amém? Você tem procurado compreender a vontade do Senhor? E você percebe que quando a gente vive conforme a vontade de Deus, Deus traz paz no nosso coração? Amém? Você tem tido experiência disso? Percebe isso na sua vida? Né? É bom demais, né? Mas tem muitas pessoas que estão vivendo sem saber o que é isso, né? Por isso que vivem uma vida muitas vezes miserável, mesmo, não estou falando miserável financeiramente, mas miserável espiritualmente, né? Porque felicidade está em viver de acordo com a vontade de Deus. Então, proporciona discernimento espiritual e age nas circunstâncias para direcioná-lo, guiá-lo, conduzi-lo no centro da vontade de Deus. Vamos abrir lá em Atos 16, versículo de 6 a 10, que diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, eles tinham um plano, mas Deus conduziu para outro lugar. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, o projeto de Deus era que Paulo fosse a Macedônia, e por isso ele dá essa visão para Paulo. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tem coisas, irmãos, que nós de fato precisamos buscar a orientação de Deus, que nem tudo está claro especificamente na Bíblia. Às vezes você tem
uma decisão para você tomar, né? E como que eu vou saber qual a vontade de Deus? Tem algumas coisas que, pelos princípios que nós temos na Bíblia, eu já sei, Deus vai me conduzir, nortear. Agora, como tomar uma decisão entre uma coisa boa e uma coisa boa? Entre uma coisa ruim e uma coisa boa, eu já sei, né? Não, isso aqui não é da vontade de Deus, isso aqui é pecado, isso aqui é ruim, isso aqui é mal. Então, já está na cara, o que eu vou, né, entrar nessa? Só se for desobediência. Já estou sabendo que não é da vontade de Deus isso aí. Tem coisa que está claro. De uma coisa boa ou ruim, eu vou escolher a coisa boa? Amém. Né? Entre uma coisa boa e uma coisa boa. Entre pregar o evangelho e pregar o evangelho. Que foi o caso aqui, né? Eles tentaram ir para um lugar, Deus e o Espírito Santo conduziu. Não, vocês vão para esse lugar. Para esse lugar aí já tem outros que eu estou conduzindo para aí. Né? Então vocês vão para Macedônia. Esse era o projeto de Deus. E aí nós precisamos buscar o Senhor em oração. E Deus há de nos conduzir. E às vezes uma conversa com alguém, né, que tem experiência, que pode nos ajudar em oração, né, para a gente possa tomar decisões de acordo com aquilo que agrada a Deus e que está no plano de Deus para nós. Amém? Tem coisas boas aí para tomar decisão? Graças a Deus, né? Que assim seja, né? Deus nos conduza, né? Muitos cristãos vivem em crise por afirmarem não saber o que Deus espera deles ou quais as decisões que precisam tomar em conformidade com a sua vontade. Isto é uma evidência do enfraquecimento da dinâmica de relacionamento com o Espírito Santo. Portanto, como podemos fortalecer nossa vida espiritual tendo toda a direção que necessitamos? Você quer toda a direção que você necessita de Deus? Amém? Eu quero. Você tem sido desafiado a criar hábitos espirituais que são essenciais para que isso aconteça. A vida diária de oração, comunhão com a palavra de Deus é elemento básico para fortalecimento da espiritualidade. Como está a sua vida devocional? Então, tem algumas coisas que são básicas no nosso relacionamento com Deus, da qual a gente quer ter direção, nós vamos começar com o básico, né? Com aquilo que é o alicerce, vamos dizer assim, né? Nós estamos aqui com o Wesley, que é mestre de obra, e ele sabe, uma casa começa do telhado ou começa lá do alicerce, Wesley? É o alicerce, né? Então, e o alicerce tem que ser bem feito. Ah, não, vou fazer mais ou menos, só aqui eu misturar terra com cimento aqui, não vai dar certo, né? Tem que ser um alicerce que, de fato, vai sustentar a casa para ela não cair, para não rachar as paredes. Então, o que é o alicerce? Para a minha vida, oração e leitura da palavra de Deus diariamente, para que eu possa viver conforme a vontade do Senhor. Então, você tem o tempo de leitura bíblica diário. Hoje mesmo, eu coloquei isso na importância do momento devocional. O que é o momento devocional? O momento que você para ouvir Deus, na palavra dele, lendo a Bíblia e orando. Você tem feito isso? A gente tem tempo para tanta coisa e o principal, muitas vezes, está faltando. E aí, como que eu vou construir a minha casa, a minha vida, se está faltando o principal, o alicerce, né? Falando em alicerce, Jesus lá em Mateus 7, hoje eu estava lendo esse texto na rádio, né, Palavras e Obras, no programa Momento de Oração, quando Jesus fala, em Mateus 7, no capítulo 24 a 27, ele diz que quando Jesus acabou de proferir aquelas palavras do Sermão da Montanha, né, ele falou, se vocês, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é comparado a um construtor prudente, a um homem prudente, sábio, que construiu a casa sobre a rocha. E veio a tempestade, a chuva, o vendaval, mas a casa não caiu, porque fora construída sobre a rocha. Ou seja, prática da palavra de Deus. E Jesus continua. Em Mateus 7 ele diz também,
no final ele fala, mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é comparado a alguém, uma pessoa tolo, que não construiu a sua casa sobre a rocha, construiu sobre a areia, sem alicerce. Aí veio a tempestade, a chuva, o vento, o vendaval e a casa caiu. Por quê? Porque não construiu sobre um alicerce firme, que é a prática da palavra de Deus. Tempestade, gente, vem para todo mundo nessa vida. Todos nós, né? Branco, preto, rico, pobre, feio, bonito, todos vão passar por tempestades nessa vida. Todos nós. A diferença é aonde eu e você estamos construindo a nossa casa, a nossa vida. É na prática da palavra de Deus? Se for na prática da palavra de Deus, a sua casa vai ficar de pé. Amém? Por isso a necessidade de lermos a palavra do Senhor todos os dias, porque eu quero me relacionar com Deus. Como é que eu vou ter um relacionamento com Deus se eu não tenho tempo para Ele? De leitura da palavra, de oração. E quando a gente gosta, quando a gente ama alguém, a gente tem tempo para aquela pessoa. Tem ou não tem? Né? Vocês lembram da época que era namorado? Por mais corrido que fosse, tinha que ter, não tinha? Eu vou encontrar com o amor, né? Achava tempo com certeza. Quando a gente gosta, tem tempo, né? Tem que... Assim também, se Deus é prioridade da minha vida, eu vou ter tempo para Ele, né? Amém? Outro fator essencial é a comunhão com a igreja do Senhor Jesus. Então, além desse momento devocional com Deus, o relacionamento com Deus, eu preciso ter um relacionamento com a igreja de Deus, com os irmãos em Cristo Jesus, porque Deus me colocou numa família. Esse negócio de ser crente sozinho não existe. Ser crente sem igreja não existe. Deus nos chamou para vivermos em comunidade, em comunhão com o seu corpo, o corpo de Cristo. Então, apesar de abordarmos um pouco à frente essa questão de um modo mais profundo, é fundamental que você entenda o aspecto comunitário da vida cristã e como isso implica em sua espiritualidade. Ninguém foi chamado para crescer e amadurecer em Cristo de modo autônomo e separado da família da fé. Você tem valorizado as oportunidades de adoração comunitária e relacionamento com os outros cristãos? Se você está aqui é porque, de fato, você está valorizando isso, né? Você vê que isso é importante para a sua vida. Amém? Faz parte, né? Por isso que nós vemos a igreja. A gente poderia estar em qualquer outro lugar, mas Deus nos dá essa graça de vivermos na comunhão, no relacionamento, ajudando uns aos outros, porque nós necessitamos, somos membros do mesmo corpo, que é a igreja do Senhor Jesus, a família de Deus. Amém? Você é membro do corpo de Cristo, da igreja do Senhor? Amém? Já batizou, já fez sua profissão de fé, está ansiando por isso e não fez ainda? Então, coloque diante de Deus tudo isso, né? Porque estava vendo uma frase hoje também que diz o seguinte, que a igreja não salva ninguém, mas não existe cristão fora da comunhão do corpo de Cristo. A igreja não vai salvar, quem salva é Jesus. Mas Jesus nos salva para colocarmos na comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Né? Amém? Você está na comunhão? Amém? Um elemento fundamental para o equilíbrio de nossa espiritualidade, discernimento espiritual, é como administramos recursos práticos que Deus nos concede. Muitos estudiosos chamam esse campo de mordomia cristã e envolve o modo pelo qual administramos o tempo, finanças e relacionamento. 3 coisas que muito importantes nessa administração da mordomia. Mordomia cristã não está relacionado só a dinheiro, né? Está relacionado também a tempo e a
a relacionamentos, né? Como que eu administro essa questão do dinheiro, dos bens que Deus colocou à minha mão? Como eu administro a questão dos meus relacionamentos, das pessoas que estão próximas de mim, seja perto ou seja longe também, ou que fazem parte da minha vida? Como eu administro isso, né? E o Senhor vai nos ensinar na palavra como a gente deve ser como pai, como esposo, como filho, como marido, como esposa, como irmão, como irmã, como juntos também, seja com outras pessoas, com colegas, com amigos, né? Como eu administro isso? E também o tempo. Como eu administro o tempo? No texto que nós lemos lá de Efésios 5, fala que remindo o tempo porque os dias são maus. Nós precisamos ser sábios, procurar conhecer qual é a vontade do Senhor e remir o tempo, aproveitar o tempo, não deixar perder o tempo, porque os dias que nós vivemos são dias maus. Então, nós precisamos aprender a ser usados por Deus, administrando bem também o nosso tempo, administrar o tempo bem com a sua família. Tem tempo para a família, para os filhos, para a esposa, para o esposo. Tem tempo para a igreja, tem tempo para o trabalho. Às vezes a pessoa só pensa só no trabalho, ou só pensa só no lazer, ou outra coisa. E falta tempo para as outras coisas. Então, precisa administrar bem tempo para cada coisa, né? Para cada relacionamento que Deus me confiou, ser um bom administrador. Amém? Você quer ser um bom administrador? Ou você quer ser um ruim administrador? Um bom administrador, amém? Então, falando dos recursos financeiros, os bens materiais e recursos financeiros na vida do discípulo do Senhor Jesus são vistos como dádivas de Deus. Deus te deu os recursos, são dádivas, são bênçãos, né? E devem ser utilizados com sabedoria. O livro a palavra de Deus mesmo nos diz, né? Estava lendo Deuteronômio falando, né? Que Deus que nos dá a capacidade, a força e a saúde, né? Para trabalhar e para adquirir, conquistar, né? É Deus que nos dá. Uma vez lá na cidade de Carmo do Verde, eu me lembro que um senhor lá, comerciante, né? Ele estava se gabando, dizendo assim, é porque, que negócio de Deus, rapaz, se não fosse eu trabalhar e coisa, não tinha nada disso aí não, isso aqui é aqui, ó, minha força, do meu braço, isso aí que eu tenho veio daqui, ó. Aí o outro estava falando para ele, rapaz, mas se Deus não te der saúde, não te der inteligência, você tá morto. Mas as pessoas acham, tem aqueles que têm infelizmente, essa arrogância de achar que ele que faz e que acontece, né? E nós não podemos viver dessa maneira, né? Sendo ingratos, né? Tendo essa ingratidão. Então, deve ser utilizados com sabedoria para que a glória do reino seja revelada em nossa administração. Então, isso também glorifica a Deus, quando as pessoas olham para a sua vida e veem que você é um bom administrador. Você administra bem na família, você administra bem o seu tempo, você administra bem os recursos que Deus tem te dado, né? Você não é alguém que desperdiça, né? Mas administra bem também, né? Para que o nome de Deus seja glorificado na sua administração. Jesus afirmou que as riquezas deste mundo ímpio, nas mãos de um filho ou filha da luz, devem ser instrumentos para abençoar pessoas visando a eternidade. Então, em Lucas 16, 9, né? Precisamos usar dos recursos que Deus nos dá. Já pensou? Como que eu vou juntar tesouro no céu? Uma das maneiras de a gente fazer isso é quando eu uso os próprios recursos que Deus me dá para abençoar a vida de outras pessoas. Por isso que a gente dá o dízimo, por isso que a gente oferta, para que
a palavra de Deus chegue a todos os povos, né? Todas as raças, línguas e nações. Por isso que a gente ajuda as missões, né? Que trabalha com as crianças, trabalha com mendigos, trabalha na área social, na área da evangelização, para acudir tanto a alma como o corpo. Então, fazendo isso, você está juntando tesouro no céu. Isso vai ficar para a eternidade, né? É um investimento que não fica só aqui. Os dízimos e ofertas representam o modo pelo qual consagramos tudo que Deus nos concede, como expressão de gratidão e confiança em sua provisão. Você se considera uma pessoa grata? Você tem gratidão? Ou você é uma pessoa ingrata? Você quer ver um teste para saber se você é uma pessoa grata a Deus ou não? Veja se você é dizimista, se você é ofertante. Aí está a prova, uma das maneiras de a gente provar que temos gratidão a Deus. Porque gratidão só da boca para fora não é tão difícil, né? Eu quero ver eu enfiar a mão no bolso, que está aqui a oferta, para abençoar a obra do Senhor, o reino de Deus. Aí eu demonstro gratidão e confiança, sabendo que Deus é quem me sustenta e que me deu o recurso, então, para que eu possa glorificar a Ele com aquilo que Ele me deu, né? Tem aquelas pessoas que dizem, pastor, mais dinheiro, Deus não precisa de dinheiro. De fato, Deus não precisa de nada, de ninguém. Todos precisam dele e Ele não precisa de ninguém. Né? Quem precisa são as pessoas, né? A obra que se realiza para que as pessoas sejam abençoadas. Por isso que Deus fala amar o próximo como a si mesmo, e João vai dizer que ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o seu próximo. Eu amo muito a Deus, mas não estendo a mão ao próximo. Então tá bom, que bonito esse amor, né? Um amor de mentirinha. Diz que ama a Deus, mas não estende a mão ao próximo. Então isso não é amor verdadeiro. Vamos ver lá o texto de Provérbios, a gente já leu, né? Honra ao Senhor. Deus diz honra, e você vai ser abençoado quando nós honramos a Deus com aquilo que Deus nos deu. Vamos abrir agora em Malaquias 3, versículo 10 e 11. Malaquias 3, verso 10 e 11. Gente, Deus é bom demais, não é não? Mesmo que Deus não desse nada para a gente, né? Ele merece, Ele é digno, Ele é Deus. Ele é digno de tudo que nós temos e tudo que nós somos, porque é dele, pertence a Ele. Ou a vida que você tem pertence a você? Você pode dizer assim, eu vou viver até 120 anos com a saúde boa. Você pode dizer isso? Não, né? Eu também não. Então, a gente não sabe no dia nem a hora da nossa partida. A nossa vida está na mão de Deus. E não só na nossa vida, mas tudo que nós temos e somos pertence a Ele. E Deus é tão bom, tão misericordioso, fala, olha, me prova, faz prova de mim para você ver como que eu vou te abençoar. Entregue os seus dízimos, suas ofertas, e eu vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre você bênçãos sem medida. Então, quando eu demonstro gratidão e confiança, eu farei assim, né? Porque eu acredito na palavra de Deus. Se eu não acredito na palavra de Deus, então, argumento de pessoas, até no YouTube, está cheio de pregadores falando, metendo pau na questão de dízimo, de oferta, apoiando os infiéis, né? Mas a palavra de Deus é clara, não tem como fugir, né? E felizes daqueles que são praticantes dessa palavra e são abençoados. Louvado seja Deus. Às vezes as pessoas, eu fico besta com as coisas que eu escuto, né? Tem pessoas que têm uma facilidade para torrar o dinheiro, torrar. Só não falo queimar, é praticamente queimar certas coisas, mas no que diz respeito à obra de Deus, é uma mão de vaca. Eu fico pensando, gente, mas como? E a pessoa carrega o nome de crente, de religioso, né? Mas não entendeu, a cabeça está fechada
e o coração fechado para essas verdades do Senhor, né? Torra o dinheiro com coisas inúteis, mas não aprendeu a ter gratidão e confiança, devolvendo seus dízimos e ofertas. Um último texto, 2 Coríntios 9, de 7 a 8, a palavra de Deus nos fala aqui para fazermos com alegria, né? Essa contribuição, Deus se agrada, né? Que a gente faça, não com tristeza, mas com alegria, né? Nós já somos tão abençoados. Se Deus pedisse 90% para a gente ficar com 10%, Ele é digno, ainda mais que Ele pede 10%. Ó, você dá 10% para a minha obra, e agora esses 90% você vai administrar mais com sabedoria. Você administra, né, com sabedoria, para que o meu nome seja glorificado, né? Deus nos ensina. Então, 2 Coríntios 9, 7 e 9 diz o seguinte, 7 e 8. Cada um contribua segundo tiver proposto o coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Isso é uma boa obra, né? Isso é uma boa obra. Para terminar, eu quero fazer aqui uma consideração também. A Igreja Presbiteriana é uma igreja séria, igreja histórica, uma igreja que procura seguir os princípios da palavra de Deus. Não é perfeita porque não existe igreja na terra perfeita, é só no céu, né? E dentro disso, né, com relação aos dízimos e ofertas, nós não fazemos como algumas igrejas que, infelizmente, virou comércio, parece que faz uma lavagem cerebral lá na mente dos fiéis, e campanhas e mais campanhas, para que as pessoas vinham fazer uma barganha com Deus, como se Deus tivesse... Não, você dá tanto que Deus vai te dar tanto. Deus vai te abençoar, como se a bênção de Deus também, Deus fosse obrigado, e aí fazem essas coisas que infelizmente nós ouvimos, né, que acaba sujando, né, o nome também das outras igrejas, mas que acha que todo mundo faz a mesma coisa, mas há uma diferença. Eu creio que as pessoas têm tido também discernimento para entender isso, né? Há igrejas sérias e há igrejas que, infelizmente, têm caminhado por um lado de explorar, né? De exploração. Nós queremos viver aquilo que Deus nos diz na sua palavra, nem mais nem menos, mas que sejamos fiéis, né? E que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado na nossa vida. Sendo cada um de nós servos, mordomos, fiéis, né? Seja na nossa administração, nos nossos relacionamentos, seja no tempo e seja nas finanças. Possamos ser bons mordomos, bons administradores, servos fiéis. Amém? Então, essa semana você vai orar dizendo para Deus, Deus, eu quero ser um servo fiel nos relacionamentos, né? Marido, mulher, filhos, pais, irmãos, pessoas à minha volta. Eu quero ser um bom administrador dos relacionamentos, vivendo conforme a tua palavra me ensina. Ser um bom administrador no tempo, né? E ser um bom administrador também nas finanças que Deus tem me dado. Amém? Vamos pedir isso para Deus então? Amado Deus, querido Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é tão maravilhoso, tão bom, tem nos abençoado todo santo dia, com tantas bênçãos. Obrigado, Senhor, que o nosso coração se encha de gratidão, de confiança e adoração ao Senhor, e que nós sejamos bons administradores, ó Pai, do tempo que o Senhor tem nos dado, dos relacionamentos que temos, das finanças, ó Deus, que sejamos fiéis. Nos ajude, ó Deus, o teu povo, a tua igreja, aqui e em toda a face da terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.